A graça e a paz a todos. Aqui é o pastor Valmir Vieira. Eu trago uma palavra da parte de Deus que Ele colocou no meu coração. Espero que você receba ela com alegria, com o coração aberto, com a sua mente aberta e que você entenda para que haja mudança na sua vida e na vida das pessoas que estão ao redor de você. Amém? E falando assim, eu vejo que Deus, ele está presente. Deus é onipresente. Ele é onipotente, Ele é onisciente. E Deus, ele está presente através da sua palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, tudo que você lê na Bíblia, nesses 66 livros, é a palavra de Deus. Tanto é que a ciência, a arqueologia, a cada dia, ela vem em loco que a palavra de Deus é verdadeira, com as suas descobertas arqueológicas. E a própria ciência percebendo o poder de Deus com suas experiências e as pesquisas. Então tem muita gente que não acreditava e hoje estão olhando com outros olhos. Mas contudo, apesar disso, as notícias correrem hoje com tanta facilidade através da internet, mesmo assim, o homem vendo essa realidade, ele não se arrepende dos seus pecados, como Deus quer que ele se arrependa, obedecendo a sua palavra. Porque o homem, ele ama o poder, e para tê-lo, ele passa por cima de qualquer motivo que tire essa sua obsessão de poder. Você vê isso na história da humanidade, nós vamos ver vários homens, vários, que fizeram de tudo pelo poder. Coisas absurdas pelo poder, destruindo a própria humanidade pelo poder. Parece estranho assim o que eu vou falar, mas tem muitas pessoas pensando que, olha, que o propósito de Deus é para o seu próprio deleite. Por isso que eu falei de poder. Tem pessoas que falam assim, eu tenho um propósito, Deus tem um propósito na minha vida e é para o meu deleite. Não, o propósito de Deus é dele, ele vai te usar. Isso não é para você, é para você renunciar à carne, é para você renunciar ao mundo, é para você renunciar às suas vontades, para que a vontade dele seja feita, que ele cresça e nós venhamos a nos diminuir. Coloque de lado, sabe, as pessoas colocam de lado as renúncias, porque elas querem aparecer assim perante a comunidade que ela convive. Na realidade, ela não está ali para servir. Ela está ali para ser servida. Formatando um evangelho pessoal, formatando uma igreja que não está no propósito de Deus. A palavra do Senhor nos deixa, lá em Apocalipse, 7 igrejas, como prova de tudo que está acontecendo. Deus nos mostra a realidade de cada igreja. Existe hoje igrejas, sabe, que são nominadas como, olha que coisa absurda, existem igrejas hoje que são nominadas como igrejas de rico. Certa vez, vou dar um breve testemunho que aconteceu comigo. Eu parei assim para comprar um pastel e eu estava próximo a uma igreja muito grande. E uma pessoa perguntou assim para mim, pastor, o que é aquele prédio ali? Eu respondi, é uma igreja evangélica. E a pessoa me respondeu, e pode entrar? A minha resposta foi sim, pode entrar, porque a igreja não tem dono na terra. A igreja pertence a Jesus. As ovelhas não são do pastor, e sim de Jesus. Quando eu vi esse termo, igreja de ricos, fiquei com a sensação de que vivemos como se fosse no regime de castas. Porque essa pessoa, ela tinha desejo de entrar lá, mas ela tinha medo que ela falou assim, eu sou muito pobre, eu posso entrar numa igreja assim. É estranho isso, você ouvir uma pessoa falar isso. No livro do Apocalipse, nós temos 7 exemplos de igreja, as quais há repreensão, elogio, instrução e também a promessa. A gente tem que começar a entender, a ler mais
e entender para poder praticar. Veja, por exemplo, a igreja de Éfeso. O elogio: rejeitas o mal e persevera e é paciente. A crítica: o amor por Cristo não é mais fervoroso. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E Jesus ele dá uma instrução: pratique as primeiras obras. E também Jesus dá uma promessa ao vencedor da lei que se alimente da árvore da vida. Veja que ele dá um elogio, ele faz uma crítica, ele instrui e faz uma promessa. Por quê? Porque ele nunca vai te julgar assim e acabar com você. Ele quer que você se arrependa das coisas erradas que você está fazendo e seja um novo homem, uma nova mulher. A igreja de Esmirna, o elogio é: suporta graciosamente o sofrimento. Não tem críticas nenhuma na igreja de Esmirna, mas ele tem uma instrução. Ele fala: ser fiel até a morte. Ele promete dar a coroa da vida. A igreja de Pérgamo, o elogio de Jesus é: mantenha a fé em Cristo. A crítica: tolera a imoralidade e idolatria e heresia. A instrução: arrependa-se. A promessa: o maná escondido e uma pedra branca com um novo nome. O que Jesus está dizendo aqui para Pérgamo? Ele dá um elogio que ele mantém a fé em Cristo. Contudo, apesar de ele crer em Jesus, ele tolera imoralidade, idolatria, heresia, o que vai entrando, eles vão acolhendo e fazendo isso para que as pessoas fiquem felizes ali dentro da igreja. Ouçam o que elas querem ouvir. A igreja de Tiatira, o elogio é: amor, serviço, fé e perseverança são os maiores do que antes. A crítica: tolera o culto idólatra e a imoralidade. De novo, idolatria e imoralidade. Quantas igrejas falam que não tem idolatria, mas tem? Imoralidade diz que não tem e tem. A instrução: a chegada do julgamento. Então ele fala: mantenha a fé. Aí vem a promessa: aos que venceres, a autoridade sobre as nações, a estrela da manhã. A igreja de Sardes, o elogio é: alguns têm mantido a fé. Alguns. A crítica: uma igreja morta. A instrução: arrependam-se, fortalecer o que resta. Olha só, arrependam-se. Uma igreja morta, comece a se arrepender. Se você está numa igreja morta, comece a entrar em arrependimento e comece a fortalecer o seu irmão que está aí do seu lado, que o seu irmão comece a te fortalecer, que você comece a se fortalecer. Porque os fiéis, a promessa, os fiéis serão honrados e vestidos de branco. E a igreja de Filadélfia? A igreja de Filadélfia, o elogio é: persevera na fé. Não tem crítica nenhuma. A instrução: se você persevera na fé, manter a fé. E a promessa: um lugar na presença de Deus, um novo nome, Nova Jerusalém. Apocalipse 3, a partir do versículo 7, diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto sobre ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeu, e não são, mas mantêm, eis que os farei vir prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei.
porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra, e venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Olha que interessante a igreja de Filadélfia. Jesus diz: conheço as tuas obras. A porta que eu abro, ninguém fecha. A porta que eu fecho, ninguém abre. Ele coloca uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. A igreja de Filadélfia, ela guarda a palavra. Ela guardou a palavra. Ela não negou o nome de Jesus. Era uma igreja cristocêntrica. Jesus promete que os falsos vejam que ele é com a igreja de Filadélfia, que ele a ama. Mesmo sendo uma igreja com pequenos recursos financeiros, uma igreja que aos olhos de todo mundo é uma igreja pobre, é uma igreja vamos imaginar assim, uma igreja com poucos membros, mas é uma igreja que guarda a palavra. Era uma igreja que tem Jesus como centro de tudo. Tem tudo. Porque Jesus vai guardá-la na hora da provação que há de vir por o mundo todo. Jesus vai te guardar. Se você guardar as palavras de Jesus, se você não negar o nome de Jesus, se você for uma pessoa cristocêntrica, na hora da provação, que virá no mundo inteiro, Jesus vai te guardar. Jesus vai te guardar. Ele não vai deixar você sem o cuidado dele. E olha como ele fala: venho sem demora. Conserva o que tens, para ninguém tome a tua coroa. Venho sem demora. Grave isso, ele vem. Ele está chegando, ele está aí, às portas. Ao vencedor, falo eu, coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Jesus virá. Jesus vem. Jesus vem. Quem tem ouvidos, ouça, porque ele vem. E nós temos a igreja de Laodiceia. Vamos fazer uma comparação aqui. Elogio? Não tem. Crítica? Uma igreja, ele fala, é uma igreja, ela é indiferente. Instrução: ser zeloso e arrependa-se. E tem uma promessa: compartilhar do trono de Deus. Vamos ao texto. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve essas coisas, diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente? Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos o amo. Se, pois, zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, estarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça. Jesus
conhece as obras de Laodiceia. Uma igreja morna, não é fria, não é quente. Para ser morno, Jesus está a ponto de, ele fala no texto, estou a ponto de vomitar-te. Porque é uma igreja que se diz que é rica, abastada, não precisa de coisa alguma. Quantos templos grandiosos se sente assim? Coloca Jesus em segundo plano, terceiro plano, sei lá, porque só pensam na estrutura, entretenimento e no muito dinheiro que entra no templo. Jesus diz, infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Mas Jesus, o amor de Jesus é algo assim que a gente nos constrange. É tão grande que ele dá instrução para Laodiceia. Porque Laodiceia era conhecida como um centro bancário pela produção de uma lã preta brilhante usada em roupas e carpetes. E também por produzir um unguento que curava problema nos olhos. Fala sobre... houve uma época em Laodiceia que houve um terremoto, isso é extra bíblico nos livros apócrifos, que fala que houve um terremoto e a igreja ela não pediu recursos para o governo, não orou, ela simplesmente reconstruiu com seus próprios recursos, sem clamor, sem oração, sem nada. Ela se sentia altamente segura em tudo que ela fazia. Só que a igreja precisava desesperadamente da graça que regenera, das vestes da justiça de Cristo e dos olhos do coração iluminados pelo Espírito Santo. Esse ouro refinado pelo fogo para te enriquecer, ela era rica, mas ela era pobre. Precisava passar pelo fogo para tirar as impurezas e ela se santificar. Se vestir de branco, vestidura branca, para essas vestiduras verdadeiramente era para que elas se sentisse, entendesse a verdade, eliminar de vez a mentira e a vergonha, porque ela compreendesse as palavras de Deus e praticasse as palavras de Deus. Esse colírio era para regenerar o coração e ver que a ganância, a arrogância por ser rico não salva. E poderem chegar a Jesus e conhecê-lo como seu único e suficiente Salvador. E volto a falar que o amor de Jesus, ele é constrangedor. Ele é tão grande que ele diz, eu repreendo e disciplino há quantos anos. Repreendo e disciplino. Olha o que ele fala. No versículo 20 ele fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Ele está à sua porta, meu amigo. Ele está batendo. Ele quer que você abra a porta. Ele quer que você ouça a sua voz. E você cear com ele. Jesus quer sentar com você na mesa. A mesa cura. Ele quer te curar. Muitos de nós estamos na mesma condição dos laodicenses. Precisando de colírio. Sabe aquele colírio que Jesus vai colocar nos seus olhos para que a sua visão, a minha visão, seja aberta. E para não sermos enganados pela arrogância, pela indiferença e a mornidão. Para que possamos ouvir Jesus. Precisamos ouvir a voz de Jesus. Abrir a porta e deixá-lo entrar. Pare de olhar a um templo, sabe, as necessidades de um templo luxuoso. Pare de pensar só em entretenimento. Pare de dar asas às necessidades do seu corpo, às necessidades do mundo. Comece a ouvir a voz de Jesus. Quando você ouve o que Ele está querendo, a sua vida muda completamente.
Você viu que ele fala, eis que estou à porta e bato. Ele está na porta. Abra seu coração agora. Tire esse coração duro, pesado, cheio de filosofias vãs, cheio de achismo. E olhe para as Escrituras e veja a verdade aos seus olhos, tão perto de você. Pare de olhar, de idolatrar coisas que Jesus já falou para você não idolatrar. Pare de abençoar o que Jesus amaldiçoou e pare de amaldiçoar o que Jesus abençoou. Seja um novo homem, uma nova mulher a partir de agora. Mude. Nós demos 7 exemplos aqui de igrejas. E perceba uma coisa, que aqui ele fala o nome das igrejas, é o nome das cidades. Laodiceia, Filadélfia, Éfeso, Esmínia, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Ele está falando o nome de cidades, ele não está denominando igreja A, B ou C, não. Porque você está aí para mudar a vida do ser humano, do seu próximo. A sua função é essa, ir de levar o evangelho a todos. Não é a igreja A ou B que salva, é Jesus Cristo que salva. Mude o seu conceito, mude a forma de você, mude a sua teologia. Coloque uma teologia neutra. Que é teologia neutra, pastor? A teologia bíblica, o que está escrito aqui na Bíblia. Pare com essa religiosidade. Pare com tudo isso. E seja luz, seja sal da terra. Luz para o mundo, você tem que ser luz. Eu quero orar por você. Pai, a esses que estão nos ouvindo hoje, que as suas palavras cheguem ao seu coração, ao espírito, na sua mente, que essa mente dessa pessoa seja transformada, que esse século não transforme a mente dela, mas a sua palavra venha transformar a mente dessa pessoa que está nos ouvindo, para que ela te conheça e saiba que só o Senhor é Deus, que saiba que a salvação é através de Jesus. Só Ele é o único Salvador. A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então creia, meu irmão. Creia. Saia dessa monidão. Saia dessa indecisão. Saia desse lugar onde não está te levando a lugar nenhum. Ou melhor, saia desse lugar que está te levando para o lago de fogo. Saia desse lugar onde você está definhando e vá aos pés de Jesus. Aos pés de Cristo. Reconheça quem Ele é na sua vida e seja uma nova criatura. Mude você de dentro para fora, para que as pessoas vejam a luz de Jesus em você. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe sua semana, que Deus abençoe seu trabalho. Eu te agradeço, Pai, por essas palavras, em nome de Jesus. Amém.